Olá, aluno e aluna do primeiro ano do ensino médio. Há um tempo já que eu não faço nenhum vídeo aqui, as coisas estão extremamente corridas, mas hoje eu estou aqui disponível para falar com vocês sobre o PET 2, semana 1, e vou tentar também fazer a semana 2 aqui, tentando enxugar mais, né, tornar tudo mais sucinto, porque hoje vocês aprendem as coisas de maneira muito mais rápida. E dessa vez, diferente do primeiro PET, eu vou trabalhar aqui umas possíveis resoluções das atividades que estão propostas aqui nesse PET. Então vamos lá. Esse é o PET 1, PET 1 não, PET 2 do segundo bimestre. E essa é a primeira semana, era isso que eu queria dizer, né? Essa primeira semana ela vai fazer um debate entre o senso comum e a sociologia, coisa que, do meu ponto de vista de pensar as coisas, eu acho que deveria ter vindo ao primeiro PET. Quando o primeiro PET começa com discussões que estão lá na frente dentro das ciências sociais, isso se torna um pouco problemático e de difícil compreensão pelo estudante do ensino médio que está tendo um primeiro contato com a disciplina, certo? Então nós temos aqui a ideia desse senso comum. O que seria esse senso comum? Senso comum é a nossa capacidade, né, de explicação desses modelos de sociedade, de dar opiniões sobre a sociedade. E essas opiniões, geralmente, elas são baseadas em conhecimentos imediatos, né, sem o necessário aprofundamento. Então, nesse sentido, né, o senso comum ele não reflete a realidade. Não sei se vocês vão lembrar, né, mas naquele meu primeiro vídeo que eu falei de uma apresentação de sociologia, eu disse para vocês que a sociologia é uma ciência que ela nos permite entender toda uma complexidade da sociedade. Toda não, né? Ela permite entender a sociedade de uma forma mais complexa. Porque muitas vezes nós acreditamos que, por estarmos em sociedade, nós somos capazes de emitir uma opinião sobre determinadas coisas que ocorrem no nosso modelo de sociedade. Mas emitir a sua opinião não quer dizer que aquele fato seja necessariamente aquilo. Quer dizer que aquela opinião ela se baseia num conhecimento, às vezes, tradicional, num conhecimento passado, num conhecimento no qual ele não é um conhecimento dotado de metodologias científicas. E aí que entra a sociologia, e aí que há uma grande diferença entre o pensar na sociedade, né, em estar em sociedade, e o pensar sociologicamente aquela sociedade. Uma vez um aluno me perguntou assim, né, Álvaro, o que você acha de pichação? E aí eu tive que dizer para ele, você quer o Álvaro Pessoa ou o Álvaro Sociólogo? Porque são duas pessoas completamente diferentes. O Álvaro Pessoa ele pode emitir uma opinião sobre aquilo. O Álvaro Sociólogo, ele necessariamente ele tem que estudar aquele fato, compreender aquele fato, fazer um recorte, perseguir caminhos para tentar ali objetificar aquele fato, explicando aquele fato, certo? O Álvaro Pessoa pode dizer que ele não gosta de pichação. O Álvaro Pessoa pode dizer que ele acha interessante a pichação. O Álvaro Pessoa pode dizer que grafite é mais interessante que pichação, ou que pichação é mais interessante que grafite. Mas isso não explica os fatos, né, do porquê ocorre a pichação. O Álvaro Sociólogo ele teria que estabelecer metodologias para explicar essa pichação. Ele teria que entrevistar pichadores, ele teria que entender que tipos de mensagem existem naquelas formas e mais formas de pichar. O Álvaro Pessoa teria que entender por quê, de onde se dá as escolhas de determinadas pichações em determinados locais. Então, tudo isso passaria por um recorte metodológico de tudo aquilo, certo? E esse recorte metodológico permitiria um aprofundamento daquele fato. E esse aprofundamento daquele fato permitiria o entendimento mais complexo daquele fato. Então, isso é o que nós chamamos na sociologia de imaginação sociológica. Esse termo que foi criado por Charles Wright Mills, como está citado aqui, né, na apostila de vocês, no PET, é um sociólogo estadunidense, né, da Escola Sociológica dos Estados Unidos, e aí ele vai falar sobre esse termo da imaginação sociológica, que é o quê? É você pensar essas coisas dentro de seus modelos de complexidade, é você se afastar desse pensamento imediato e você se propor a ter um pensamento que considere toda a complexidade daqueles fatos. A sociedade e os fatos que ocorrem nela muitas das vezes se apresentam de uma maneira muito simples, né? Ou existem explicações muito simples para aqueles fatos. Mas essas explicações simples
de fato, elas não explicam o que é aquilo em sua complexidade. Quem faz isso é a sociologia, porque ela é uma ciência que se propõe a explicar a sociedade, certo? Bom, o exercício número 1, ele diz que é um exercício de exercitar a imaginação sociológica. É um exercício que eu já trabalhei em sala de aula, né? Eu acho um exercício fundamental, um inicial, assim, introdutório para a sociologia, porque é através desse exercício, né, que você consegue aqui dar os seus primeiros passos em direção à sociologia e entender o que é sociologia, certo? Então, ele pede aqui, né, e ele cita alguns exemplos, e que você pegue essas frases que estão postas aqui, ou que você se proponha a buscar alguma coisa na internet, né, ou buscar algum ditado, alguma coisa, e você explique se aquilo de fato é verídico, por que que aquilo é assim, se está certo, se está errado, e aí você vai partir aí por explicações e usar do que nós chamamos de uma imaginação sociológica, certo? Vou tentar trabalhar com os exemplos que ele propõe aqui na apostila de vocês. Bom, beba suco de maracujá para acalmar. Olha, eu não tenho um conhecimento para falar sobre isso, mas penso eu que existe alguma química corporal aí, pelo menos eu, não sei vocês, quando eu tomo suco de maracujá, eu me sinto um pouco mais sonolento, um pouco mais calmo e assim por diante. Então, provavelmente existem propriedades, né, químicas e dentro do maracujá que reagem ao nosso corpo e essas propriedades devem criar aí esse ambiente de calmaria no nosso corpo, né? Deve criar alguma coisa, alguma reação ali. Mas para isso, vocês teriam que pesquisar isso daí. Está vendo? Isso que eu estou falando aqui, nada mais é do que uma opinião, certo? Não há uma base de dados nisso que eu estou falando, porque eu não fui pesquisar sobre isso. É necessário que eu vá pesquisar, que eu vá me aprofundar para que eu possa entender. Tome água com açúcar que vai te tranquilizar. Não sei, acho que a água com açúcar, provavelmente ela baixa a sua pressão sanguínea, né? E aí, abaixando a sua pressão sanguínea, logo você sente um pouco menos naquela pressão e assim por diante. Eu não sei, certo? Vou fazer um chá de boldo porque estou com indigestão. Acho que o boldo ele tem essa propriedade farmacológica, não sei se isso é só psicológico, né? Mas eu acho que ele tem essa propriedade farmacológica mesmo, de ajudar na digestão. Deixa a janela aberta e isso me deixou gripado. Não faz o mínimo sentido essa afirmação do meu ponto de vista e das coisas que eu sei até então. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou só emitindo opinião. Não fui pesquisar sobre isso, né? Não é o fato de você deixar a janela aberta que te deixa gripado, né? A gripe é um vírus, você só contrai aquele vírus e não é o fato da sua janela, não é o fato de você tomar gelado que vai fazer sua garganta infeccionar, né? Desse ponto de vista, eu acho que não tem nada a ver, certo? Se eu cortar o cabelo nessa lua, vai crescer pouco. Isso daqui é eu já vi muitas meninas falando sobre isso, né? Eu não sei se isso daqui condiz com a realidade, né? Se existe uma explicação física para isso, né? Provavelmente a física talvez teria uma explicação para isso, se isso é realidade ou não. Do meu ponto de vista, enquanto opinião, eu acho que não. Querer é poder, né? Querer não é poder, porque existem normas, regras e assim por diante. Pessoas pobres são assim porque não se esforçam o suficiente. Isso daqui já dá para se dar uma resposta sociológica para isso, né? Não é de fato isso que ocorre. Isso vai muito além de uma dimensão da meritocracia. A meritocracia ela é um conceito inexistente na realidade. Então, como que existiria meritocracia? Como que a gente poderia falar em meritocracia? Desculpem. Se nós tivéssemos uma sociedade que as pessoas partissem do mesmo ponto de partida, né, em situações de igualdade, então nós poderíamos falar que existe meritocracia. Pessoas ricas são gananciosos, um homem de verdade não chora, aqui está muito ancorado na questão do machismo, né, em construção da masculinidade. Mulheres são um sexo frágil, também ancorado nessa questão do machismo, no centrismo, né, colocando a mulher como num ambiente secundário. Orientais são mais inteligentes, não faz nenhum sentido na realidade. Homem dirige melhor que mulheres, também não faz nenhum sentido na realidade. Então eu espero que vocês tenham entendido. Tudo que eu me propus aqui a falar sobre esse exercício, né, foi tudo à base de opinião, com exceção dessa parte das pessoas não se esforçarem o suficiente, né, que isso aqui já é uma discussão sociológica, no qual eu consigo fazer enquanto professor, enquanto
cientista social. Então, a questão das mulheres, né, serem sexo frágil, o homem não chora e tudo mais, isso aqui também a gente consegue fazer uma discussão sociológica mais profunda, né? Homens dirigem melhor que mulheres, nós também conseguimos fazer isso aqui. O que se capacita o indivíduo que dirige melhor ou não? As leis de trânsito. Se infringem mais leis de trânsito, se envolve mais em acidentes, quer dizer se aquele indivíduo ou não, ele é um bom motorista, certo? Provavelmente nós teremos muito mais homens, né, se envolvendo nisso, porque também é uma parcela muito mais significativa de homens dirigindo, certo? E aí existe também uma questão no qual coloca-se que o ambiente, né, público, né, de público, ele é um ambiente masculino, não feminino, né? Mas isso tudo é uma construção dentro da nossa mentalidade, dentro da estrutura social, que coloca o homem nesse aspecto principal da sociedade. Semana 2, o positivismo, né, desse carinha aqui chamado Auguste Comte. O positivismo, ele é uma ciência, né, social que surge ali em meados do século XIX, quase no final do século XIX, defendida e tratada por esses cara aqui chamado Auguste Comte, né? Ele vai criar uma filosofia que ele chama de uma filosofia positiva. Essa filosofia positiva é a filosofia que vai dar, né, início ao que nós conhecemos enquanto ciências sociais ou sociologia, certo? O Comte, e pasmem vocês, né, na verdade a sociologia ela surge enquanto uma ciência conservadora, ela não surge como uma ciência de mudança dos paradigmas da sociedade, certo? De crítica ao modelo de sociedade. A sociologia, e principalmente o positivismo, surge enquanto um modelo, na verdade, de explicação daquela sociedade e que coloca aquela sociedade industrializada do século XIX como um modelo perfeito de sociedade, né? Como modelo evolutivo e mais evoluído no qual a humanidade chegou. É dentro desse conceito que Comte, né, vai dizer que existe na humanidade, né, existe nas sociedades um padrão de evolução. Existe um desejo mental universal que tange todos os seres humanos por esta evolução. E olhe, evolução. Isso é um termo que se encontra dentro da biologia, né? Principalmente daquele autor ali, Charles Darwin, que vai escrever o livro As Origens das Espécies, né? E vai colocar toda essa discussão do evolucionismo de cunho biológico. E aí o Comte, né, esse autor que surge ali do século XIX, que está criando uma ciência para a explicação da sociedade, ele vai buscar em modelos, em metodologias já estabelecidas em outras ciências, como na biologia, na geografia, para tentar explicar, né, a sociedade no qual ele se encontra. Para isso, então, o Comte ele vai dizer que existem, né, não só essa evolução biológica humana, como também existe uma evolução social. Essa evolução social, né, ela passa por modelos de desenvolvimento evolutivos dentro das sociedades. E para tal, o Comte vai dizer que existem, então, 3 estágios de evolução social. Esses 3 estágios de evolução social é o que o Comte chama de um estágio teológico, que está aqui, um estágio metafísico e, por fim, um estágio positivo, que dá aí o nome à ciência positivista. No estágio teológico, é naquele momento no qual o ser humano ele explica toda a sua realidade dentro de conceitos teológicos. Deus, então, é causa e efeito de tudo. Deus, deuses e assim por diante. O estado metafísico já é um estado mais filosófico, é um estado da dúvida, é um estado da argumentação, se aquilo é aquilo mesmo, mas ainda não há uma resposta definitiva sobre aqueles fatos. E, por fim, o estágio positivo seria o estágio racional, um estágio científico, um estágio no qual aquele modelo de sociedade europeia, né, o Comte está falando ali da França naquele momento, e da Inglaterra também, é o modelo mais desenvolvido da sociedade. Esse modelo que preza pelo desenvolvimento científico. Existem inúmeros problemas nessa concepção, né, de Comte, que vai colocar outros modelos de sociedade como modelo de sociedade atrasado. Hoje sabe-se que não existe isso de sociedades serem mais atrasadas que outras, né? Existem modelos de escolhas das sociedades no qual aquela sociedade ela enxerga de uma maneira a sua realidade social e outra aquele modelo de sociedade enxerga de outra maneira.
Então, Conte ele vai dizer que todas as sociedades e todos os seres humanos, eles resguardam em si essa vontade por evoluir. E evoluir, na concepção de Conte, é chegar, por fim, nesse estágio que ele chama de um estágio positivo. Então, o que é o papel do sociólogo dentro da teoria positivista do Conte? O sociólogo ele é um coordenador moral daquela sociedade para garantir que aquela sociedade ela alcance o seu ápice de desenvolvimento, né? O sociólogo ele é responsável pelo estabelecimento da ordem e do progresso. É necessário que se tenha uma ordem para que se atinja um progresso, certo? Esse é um lema que estampa, né, a bandeira do Brasil, um lema extremamente preconceituoso, né, mas o brasileiro escolheu, né, o brasileiro não, né, se dependesse de nós atualmente, esse lema seria arrancado da bandeira, porque não é um lema muito legal de se ter numa bandeira, certo? Bom, as ciências sociais, né? As ciências sociais, igual a psicologia, antropologia e ciência política, no ensino médio nós veremos as 3 disciplinas, né? Essas 3 ciências, apesar de elas apresentarem as suas diferenças, elas são ciências que compõem o escopo das ciências sociais. Você nunca aprende só sociologia, você nunca aprende só antropologia, você nunca aprende só ciência política, você aprende os 3. E por que existem os 3? A sociologia está muito focada na questão do desenvolvimento social, né, de explicação do nosso modelo de sociedade. A antropologia ela está muito focada na explicação dos modelos de sociedade, nas suas capacidades culturais de desenvolvimento, certo? Como que se dá as interpretações de mundo daqueles modelos de sociedade. E a ciência política ela vai estar muito envolvida nos processos políticos dentro da sociedade. Tudo isso, né, se você pegar essas 3 disciplinas e juntar, você tem a explicação do funcionamento da sociedade. Você compreende como funciona a sociedade e quais são os campos no qual você tem que abarcar tudo aquilo ali, certo? Então aqui ele vai fazer toda uma discussão, né, sobre as diferenciações dessas ciências, onde entra as ciências sociais, qual que é a importância dessa sociologia, né? A sociologia estuda a sociedade como um todo, né? Eu já não acho que isso daqui é condizente com a realidade, né? Nunca se saberá todo o funcionamento da sociedade. É óbvio que a sociologia ela pretende essa compreensão, mas ela não consegue fazer essa compreensão dentro de um sentido totalizante, certo? Imagine uma praia, né? E aquela areia toda ali. O que a sociologia faz, né? É a explicação de um grão daquela areia, né? O que nós temos ali é uma dimensão muito grande de teias de significado, né? De formas de se estar no mundo, que existe uma complexidade muito maior do que aquilo que nós podemos perceber. Vamos lá, né? Quais são os problemas sociais que mais te afetam? Cite um problema social e escreva de que forma afeta ou prejudica você ou sua família. Escreva sobre aquilo que for mais relevante para você. Eu acho que dentro, né, da atualidade, talvez o problema social que mais nos afeta, que é também um problema biológico, seria essa crise da pandemia do Covid-19, né? E como que ela se torna uma crise social e sanitária? Ela se torna uma crise social e sanitária quando nós temos ações do governo que não garantem a nossa segurança enquanto pessoas, né? Que vão negar a gravidade desse problema como um todo. Que não vai se colocar ali enquanto algo central na discussão disso para a solução disso. Nós estamos pagando um preço muito alto, né? Quando os nossos governantes dizem que não se deve politizar a pandemia, não faz o mínimo sentido essa argumentação, porque a pandemia ela passa por gestos, né, de escolhas políticas, certo? Ora, por que um país X está se dando melhor no tratamento da pandemia do que o nosso país? Porque houve decisões políticas de cuidado, né? Houve decisões políticas de melhora daquilo ali, né? Aqui nós tivemos decisões políticas que negaram a gravidade de tudo isso e nos colocaram na situação que nós estamos. Não adianta você dizer que a situação está ok, que a culpa não é do governo, né? A culpa é do governo pela gestão da pandemia em todos os níveis, né? Tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Quando nós pegamos a nossa cidade de Uberlândia, nós estamos com um risco muito grande de contrair a doença, né? E talvez, no nosso caso, nós possamos ser assintomáticos. Eu estou dizendo no nosso caso porque nós somos num
um patamar um pouco mais jovem, né, porque é uma doença que acomete mais pessoas velhas, mas nós temos aí uma chance muito grande dos meus pais, dos seus avós, né, até dos seus pais, se eles forem mais velhos, de virem a óbito. Por que de virem a óbito? Né? O nosso prefeito da cidade, ele toma escolhas, né, escolhas que negam a gravidade da pandemia. E aí você pode dizer, poxa, professor, né, mas tem pessoas aí, né, as pessoas também não respeitam e tudo mais. É óbvio, quando você trata um coletivo, vai existir decisões daquelas pessoas ali que são decisões completamente equivocadas. E aí que entra o campo da política, né? Esse campo da política que teria que tratar com seriedade a gravidade dessa pandemia, isolando essas pessoas no momento devido, né? Hoje, falou-se muito que não deveria trancar para salvar a economia, né? E não deveria salvar vidas e a economia, e no final nós falhamos em dois, né? Nós falhamos em salvar vidas, nós falhamos em salvar a economia. Nós estamos numa crise financeira social gigante, nós estamos numa crise da saúde gigante, e os estados, municípios e o país, né, Brasil, eles se negam a tratar isso, né? Eles, na verdade, ficam jogando nesse jogo de responsabilidade, né? E essa responsabilidade, isso é muito triste, né? Acaba recaindo sobre as pessoas, né? E a gente compra esse discurso e a gente tira do colo dos nossos governantes a responsabilidade. Ah, mas o povo faz festa sim, né? Mas é necessário que exista, né, uma ampla fiscalização dessas pessoas, que exista um discurso, né, político que preserve a vida dessas pessoas. Olha, você tem que ficar em casa, você não pode sair de casa. Nós, governantes, através dos impostos recolhidos, nós iremos investir em vacina, nós iremos investir em auxílio para que você permaneça em casa, nós vamos congelar o preço dos produtos do mercado para que você possa comprar e consumir. Enfim, né, existem inúmeras formas de você trabalhar isso daqui. Depois eu vou fazer um vídeo sobre as próximas semanas, né? Semana 3, que vai falar sobre fato social, que já abrange uma discussão sociológica, né, do surgimento da sociologia. E eu espero que possa ter ajudado vocês. Até o próximo vídeo longo, mas nós estamos falando de 2 semanas. Tchau, tchau.